O setor produtivo ele tem que operar dentro de duas coisas que são importantes. A primeira, as demandas da sociedade. Ao mesmo tempo, qual que é a capacidade de suporte do lugar, né? Eu acho que o desafio é as pessoas acabarem tratando aquilo como custo e não como investimento. Acho que o grande lance é a gente conseguir ter uma estrutura para catalisar e conectar, né, essas experiências, né? Tem muita gente fazendo coisa interessante, só que está sempre no pontual. Como que a gente cria isso como uma rede de iniciativas, eu acho que vai ser a saída. Olá, estamos começando aqui mais um programa onde a gente vai discutir com vocês as melhores coisas, mais esse francamente aí para bater um papo super legal. O convidado hoje especial também foi professor nosso nos cursos aqui, o Bruno. E a primeira coisa que a gente fala, Bruno, para quem não conhece você, qual é a sua Wikipedia pessoal? Essas pessoas forem dar um Wikipedia em você, o que vai aparecer lá? Conta um pouco da sua história. Virgílio, obrigado. Agradeço o convite da FM2S para poder participar, falar um pouco sobre ESG, sustentabilidade, gestão ambiental, né? E fazer um bate-papo aqui, conversar um pouco sobre questões de mundo. A Wikipedia sempre é muito democrático, né? Muito no sentido de que todo mundo pode contribuir com experiências. Então, acho que aquilo que a gente traz de bagagem sempre tem um pouco daquilo que as pessoas também compreendem, ajudaram a gente a construir, né? Mas a minha trajetória de ambientalista ela é muito conectada com as vivências que eu tenho, né? Com a relação que eu tenho com o lugar que eu nasci, cresci e atualmente moro, que é Piracicaba. Tem uma relação com o Rio, né? Então, um pouco do apreço pelas águas, né? Pela gestão das águas, pelo cuidado, vem desse caminho também, né? A ideia de ser educador também, eu me descobri dentro da própria educação ambiental, né? No tempo que eu tive na Unicamp, fazendo a minha graduação em tecnologia ambiental, e com as experiências. E acho que é a parte cultural da própria cultura caipira, né? Então eu sou uma pessoa que gosta de me aventurar, descobrir um pouco mais dos instrumentos. Nos últimos anos comecei a mexer um pouquinho com a viola caipira também. Cururu, né? Eu sempre falo que eu sou piracicabano, o cururu é muito forte, mas eu gosto muito da viola mineira também, né? Que é um instrumento. Então eu acho que o meu caminhar, né, na vida e nas coisas que eu faço, tanto de trabalho, seja de pesquisa ou de atuação profissional, tal, está sempre muito conectado a essas coisas que eu vivo, né? Mas é a parte que eu me formei também, que hoje está mais voltada à parte de sustentabilidade, agricultura familiar, esses caminhos aí, né? Dando um salto lá para trás, né? O que a gente colocou aqui em umas questões é o que te levou da tecnologia ambiental para a pesquisa acadêmica? O que te... Na graduação, onde veio a sua luz, assim, para ir para pesquisa? Olha, é curioso, porque na graduação eu não era necessariamente um pesquisador de laboratório, né? Eu sempre fui muito extensionista, eu gostava muito de iniciativas, de projetos, né? Algumas coisas pela Unicamp, algumas coisas eu tive uma experiência muito importante com estágio junto à Prefeitura de Piracicaba, na época com educação ambiental, saí daquela visão do centro que a gente tem da cidade, conheci outros cantos, áreas rurais, periferias, né, culturas e tal. Então essas experiências me levaram a gostar disso. E quando eu termino a graduação e vou para pensar o que eu vou fazer, né, atuando um pouquinho dentro do campo do saneamento, dentro de uma empresa privada, depois... Mas aí eu falei, não, acho que um caminho que eu quero buscar é trabalhar com pesquisa e educação. Vou trilhar isso daí. E a parte da pesquisa, ela começou a se construir junto com essa parte dos projetos, né? Então, hoje se eu falasse as três paixões que eu tenho profissionais, né, e de vida, de vocação, elas estão conectadas com a educação, né, com a parte de professorar, com a extensão, com a parte do trabalho com os projetos e tudo isso a pesquisa, que é a gente olhar, trazer o olhar analítico, né, para essas experiências, essas vivências, pensando principalmente da pesquisa da universidade, contribuir com as melhorias de condições de vida da sociedade como um todo, né? A missão da universidade no Brasil, né? Pesquisa, extensão e educação, né? Exatamente. É o tripé importante, né? Que é o que justifica, principalmente, o financiamento público, né? Que faz a sociedade compreender o valor da ciência, né? Isso é fundamental. Cada real investido volta um monte, né? Volta. A gente teve nessa semana ventilando bastante a pesquisa da professora Tatiana da UFRJ, né? Com o trabalho lá com as pessoas com lesão na coluna, né? E veja que importância que tem a gente ter a pesquisa acadêmica financiada, né? Nessas parcerias, mas principalmente com financiamento público para isso. China que o diga, né? Pois é. Mas assim, vamos para a próxima aqui. Qual foi o momento em que você percebeu que sustentabilidade também é política?
essa conexão entre as coisas. Acho que extensão é uma parte da universidade que mostra um pouco o impacto da universidade e tudo que é impacto, povo, ecossistema, você tem essa coisa da política, né? Não, com certeza. E quando eu tive a minha vivência, né, dentro que eu cheguei e comecei a compreender o que era ser um ambientalista, um pesquisador, um profissional das ciências ambientais, né? Uhum. Eu me lembro de, no começo, não gostar da palavra política, né? Achar que a política não ia resolver nada, tudo mais. A gente sabe que tem as limitações, as dificuldades, né? Principalmente para trabalhar a gestão ambiental. A gente vai conversar bastante disso. Mas, ao mesmo tempo, a política pública como um todo, né? A construção dos acordos, os diálogos, né? A participação social, quando ela acontece de uma forma genuína, né? Isso tem um valor inestimável. Não se constrói sustentabilidade sem ter esse horizonte mais amplo, né? Senão fica só técnica por técnica. É importante? É válido, mas precisa ter um contexto, né? E a política tem que ser esse caminho, né? Se ela for diferente, já... Eu estava lendo um artigo no Estadão esses dias, semana passada, nessa semana, que ele falava exatamente isso, né? Que do papel de formação dos países, né? Falando que a China era o país dos engenheiros, onde você não tinha muita política, era passar o rodo, que é importante, a regra é essa, que tem que ser construída, esse projeto é esse. E o Brasil, meio que emulando um pouco a Europa, é o país dos advogados, onde você tem as leis, as regulações. Posto isso, a política por trás a política é condição fundamental, né? Porque você falou, não é só a importância de você entender os problemas ambientais, falar da DBO no Rio, falar esse tipo de coisa, mas sim, tudo bem, como é que eu convenço isso? Como é que eu ajusto esse emaranhado de regras que existe, que é a legislação? Como é que eu fiscalizo? Política tá em tudo ali, né? Tá sim. E acho que esse é o caminho, né? Os instrumentos, a gente tem legislações, né? E muitas vezes programas, planos muito bem desenhados, né? Mas aí não tem o orçamento, aí não tem a fiscalização, né? Muitas vezes a gente pensa nos grandes sinistros, crimes ambientais que a gente vê ocorrendo. Mas faltou fiscalização. Você vai ver o departamento da pessoa que... Três pessoas. 3 pessoas, né? Então é difícil, tem que ter um arcabouço, né? E ao mesmo tempo tem que ter uma gestão compartilhada, né? A gente tem um exemplo interessante lá em Piracicaba mesmo do Horto de Tupi, que com a tentativa de concessão, de venda das áreas, né? E a própria mobilização social, aquela área foi passada para uma gestão compartilhada. Então a prefeitura assumiu uma parte, criou um comitê gestor, trouxe a ESAL, que é a universidade junto, trouxe a associação de bairro da comunidade para tomar as decisões conjuntamente. E hoje em dia o espaço do Horto de Tupi ele é um espaço memorável, um espaço de trabalho de restauração, de pesquisa, de educação ambiental. Então acho que esses modelos, né, mais dinâmicos, né, do qual a gente traz da redação do texto para atuação técnica, né, para pessoas envolvidas conjuntas, é um caminho que funciona bem, né? Não, eu acho super interessante também. Você acredita que o ESG, né, o meio ambiente, a parte social e a parte de governança, é avanço real ou é uma resposta à pressão de mercado? As pessoas estão começando a olhar isso, porque estão tomando consciência de que o planeta é a nossa casa, se nós destruirmos a nossa casa não vai sobrar nada lá depois, a gente vai acabar com o planeta, ou é mais uma questão, para eu poder vender para a Europa, por exemplo, eu tenho que seguir essas regras aqui, enfim. Eu acho que são... tem um caminho interessante. Eu lembro quando eu estava na graduação, que a gente eu não me lembro de ter assistido aulas especificamente sobre ESG, embora eu acho que o conceito já estivesse sendo formulado fora do Brasil, em outros lugares. Mas se falava de produção mais limpa, se falava das certificações da ISO, né? Então tinha toda essa parte de formação para gestão. Então sempre teve algum caminho possível. O que eu acho, pensando na nomenclatura, no ideal, né, na parte da idealização da coisa, é que você olha de uma forma mais transversal. Então você tem um olhar para o social e as próprias instituições, empresas, organizações estão tendo
né, essa questão contra as opressões, né, pelo fim dos preconceitos, enfim, as coisas que podem, né, causar uma péssima relação de trabalho e uma deterioração social mesmo, né, principalmente de grupos sociais que historicamente são marginalizados, são, né, tirados do centro de tomada de decisão. E a parte de governança para isso também, pensando não somente na questão de instrumentos, mas numa forma de criar um diálogo mais amplo, uma participação. Então, nesse ponto, eu acho que avança. As armadilhas são, né, se não tiver uma territorialização, uma materialização de fato disso nas instituições, nas comunidades e tudo mais, a gente corre o risco de cair naquilo que a gente conhece bem como o próprio greenwashing, né, que é a lógica de escrever uma bela política e tal, mas na prática a gente sabe que não funciona bem. Na prática a instituição, a própria empresa está muito distante do lugar que convive com conflitos e tudo mais. E esse é um gargalo que acho que tem que ser solucionado, né? Eu não sou um pessimista dessas políticas globais, né? Nem das ODS, do ESG, né? Mas ao mesmo tempo eu entendo de uma forma realista de que a gente precisa conectar isso com as demais iniciativas de gestão ambiental, e acho que esse é um caminho que tem sido buscado por muitas pessoas e instituições, para que isso se torne, de fato, um projeto de sustentabilidade, né? Acho que não tem mais espaço para não sê-lo, né? Meu pai sempre discutia, a gente sempre conversava sobre isso, e tinha essa coisa muito de, tá bom, beleza, se a gente continuar concentrando renda, destruindo tudo, fazendo isso, vai chegar uma hora em que quem tem a renda, que tá no pico lá, ele não consegue mais sair. Praticamente ele é o prisioneiro. A gente tem que fazer uma alusão ao Simão Bacamarte lá do livro do Machado de Assis, né, o Alienista, onde ele se prendeu na Casa Verde porque ele viu, se eu prendi todo mundo, o preso sou eu. Exatamente. Então eu acho que a questão do ESG é um pouco disso, né? Peraí, ok, são direcionadores importantes. Não é uma lei, não é uma coisa global, de uma definição global que se aplica igual em todo lugar. Mas tem preceitos, tem direcionadores que são fundamentais na hora da política pública, na hora da empresa trabalhar a planta, pensar na planta, no projeto, mais ou menos isso, né? Não, com certeza. E acho que isso tem o que tem acontecido de encontros, movimentos, espaços de debate entre as próprias empresas já é interessante. Eu acho que principalmente porque existem, né, trabalhadores, funcionários, colaboradores que estão conectados com isso, né, que realmente querem fazer acontecer, né? Então, tem uma preocupação com o processo produtivo, né, tem uma preocupação com economia de recursos, né, principalmente quando se fala de energia, de água, né? Então, tudo isso traz uma realidade. E, ao mesmo tempo, quando a gente tem o Estado compreendendo isso, você tem a possibilidade real de redução de crimes ambientais, né, emissões, né? Então, hoje a gente está vendo, né, a realidade, como você comentou, ela está posta. Cada dia a gente vê mais eventos extremos acontecendo, tal. É para a gente se conformar? Não. E um dos caminhos é a gente buscar tanto mitigação e adaptação, mas também as transformações culturais, né? E isso passa, com certeza, pela própria formação de uma cultura de sustentabilidade. E as empresas estão inseridas nisso. Então, eu acho que o ESG pode ser um instrumento interessante, desde que seja apropriado sempre pelas pessoas que estão construindo como algo verdadeiro, né? Eu vi uma pesquisa que me chamou a atenção, acho que foi na semana passada que divulgaram, mas no final de janeiro, uma pesquisa com os maiores CEOs globais, das maiores empresas do mundo, e a posição do meio ambiente tinha passado, acho que da primeira preocupação nos anos anteriores para 10ª, alguma coisa assim, a política estava se sobrepondo. Tem um pouco desse conflito entre curto e médio prazo na hora de um CEO tomar decisão, né? Normalmente sim, né? O que eu vejo, e normalmente eles têm também um olhar da parte de financiamento, de finanças, né? O que eu acho que é o grande caminho para isso, né, pensando nessas construções de políticas de ESG, é trazer para o contexto de investimento, né? Então, e não só das reputações, né? Hoje em dia, uma empresa com um bom sistema de gestão ambiental consegue reduzir o uso de recursos, consegue consegue certificação, né? Tem maior aceitação de mercado, tem boa relação com o poder público, com a sociedade, com o Ministério Público, fiscalização, né? Então, eu acho que essas questões que podem parecer médio prazo, às vezes, né? Porque nem sempre é um retorno cultural, alguma coisa tão rápida, tão palpável, mas é um investimento de futuro, né? A gente começa a planejar algo para daqui 10 anos você ter esses resultados começando a surgir de uma forma mais
palpável, né? Vamos dizer assim. E a preocupação que são as coisas, né? Se a gente coloca hoje, que foi a discussão da exploração na margem equatorial, né, da foz lá do Rio Amazonas, não é isso? Isso. Que a Petrobras está começando agora, foi autorizado pelo IBAMA e pelo Ministério do Meio Ambiente. Pensar nisso, sei lá, na década de 50, época do petróleo é nosso, daqui no Brasil, o cara perfurava poço lá no Nordeste, em terra, e que se dane, era muito mais vamos dizer assim, era feito de um jeito muito mais arriscado do que hoje a Petrobras, que tem essa, como é que eu vou dizer, é uma referência mundial em perfuração em águas profundas, né? Tanto da parte ambiental, o número de acidentes e problemas é muito pequeno, as empresas estão conectadas, né? Acho que quando eu vejo essa questão do shale gas, né, que é o gás do xisto também, uma coisa que está bombando nos Estados Unidos, e o Brasil tem, acho que a segunda ou terceira maior reserva do mundo de gás natural, o shale gas, do xisto. Sim. Cara, as discussões hoje, vamos explorar, não vamos... Antigamente não, né? Era drill, igual o Trump faz. Né? Let's drill, baby. Aqui não, é diferente. Né? Não, eu acho que esse é um desafio, né? Qualquer tipo, e aí passa principalmente pelos EIA-RIMAs, né, pelo licenciamento ambiental e tudo mais, que são esses instrumentos que a gente foi construindo ao longo das décadas e tudo, né, nesse contexto todo de gestão ambiental consolidada no Brasil e no mundo. E eu acho que tem que se orientar por isso, né, principalmente para pensar qual que é o avanço. Isso não quer dizer que um gestor público que se considere um ambientalista vai ser contra a economia do lugar, muito pelo contrário, né? A gente sempre eu atuo dentro do Conselho de Meio Ambiente, a gente sempre tem esses diálogos de que ninguém ali está contrário à economia acontecer no município, porque ela precisa, né, trazer renda para as pessoas, pagar as contas, isso tem que ser sempre o princípio social dela, né? Mas ao mesmo tempo olhar pelos critérios técnicos, né? Então, como você falou, há tantos anos atrás a gente tinha não se tinha gestão, né? Fazia como era e boa, e todo o conceito de florestal, de APPs, nada, né? Então, eu acho que o caminho passa por isso, com certeza, né? Mas tem que ter trazer esse acúmulo a nosso favor, né? Para pensar essas decisões. Eu acho que é mágico essa mudança que vai batendo, como você falou, né? No longo prazo, coisas que pareciam impossíveis tornam realidade. Se a gente olhar na história da Terra, né? Nos bilhões de anos, era impossível que gerar vida. Gerou a vida. Opa, beleza, é impossível essa vida se desenvolver. E foi desenvolvendo. É impossível o dinossauro desaparecer. Desapareceu. Então, tem várias coisas que a gente vai conseguindo mudar. E eu acho que... hoje, tem muita coisa no Brasil ainda na parte ambiental, o combate ao desmatamento, né? Reduziu 35% o desmatamento ano passado, é uma coisa para a gente comemorar. Claro. O nível de monitoramento que está sendo feito agora pela Agência Nacional de Mineração, de identificar a lavra garimpeira, que antes ninguém ligava muito, e identificar por satélite que a lavra garimpeira, onde o cara está falando que ele tirou o ouro, não foi mexido, mas regiões ali do lado estão destruídas, quer dizer, ele está esquentando o ouro do garimpo ilegal e está conseguindo pegar. Tem um avanço que acho que é muito interessante. Mas voltando para as perguntinhas aqui que os nossos seguidores foram nos encaminhando, uma pergunta aqui, na prática, por exemplo, né? Qual é a função do profissional ESG dentro de uma indústria? Olha, eu acho que uma parte é atender legislações, né, normatizações, né? Não vamos dizer aquele conceito clássico não levar multa, né? Porque isso não ser preso. Muito, eu acho que a gente realmente, eu espero e acredito que essas noções estão sendo superadas aos poucos. A gente sabe que ainda existem maus exemplos, mas já existe, né? Uma proatividade em relação à própria gestão ambiental. Mas sim, né, ter um cuidado, né? Então, imagina quem atua dentro de uma ET, né, de uma ET, uma estação de tratamento de esgoto, de determinado processo produtivo, né? Tem que ter um cuidado, né? Porque tem toda uma outorga, tem uma concessão de despejo, gestão de resíduos. Então tem esse olhar para a gestão, mas tem os aléns, né? Então, dentro ainda do campo ambiental, a parte de educação, de construção de cultura de sustentabilidade, com as pessoas que atuam ali, com a comunidade, na parte social, principalmente trabalhando, né, com a valorização das diversidades, o respeito, a construção de uma cultura, né, não violenta dentro, né? A gente fala bastante de comunicação não violenta nas instituições também. E da parte de governança, tanto dos mecanismos de gestão e trabalho, que acho que hoje tem muita coisa sofisticada acontecendo, né, para romper os hierarquismos, que muitas vezes eram mais opressivos do que operacionais, né? E tem bons exemplos de relações de trabalho que estão sendo construídas.
E também a parte da transparência, da construção de diálogo, né? Então, dos relatórios, dos mecanismos de apresentação, tanto da gestão quanto do processo, dos desafios, das contradições que ainda existem, né? Que muitas vezes são escondidas por alguns lugares, mas outros preferem trazer como caminhos a superar. Então, acho que essa coisa mais ampla tem sido a função. É um trabalho bastante holístico, né? Maior, assim, né? Mas é importante, né? Eu acho que tem que ser valorizado. E qual é o maior erro das empresas, né? Ao contratar um profissional para isso, para ocupar essa cadeira? Vamos focar no E do ESG, que eu acho que é bem amplo. Ambiental. Eu acho que principalmente é tratar como uma demanda obrigatória. Acho que esse é o primeiro passo. Tem que ter a pessoa ali, né? Porque senão não consegue ISO, ou então leva multa, né? Isso aí já é mais antigo. Ou então, principalmente, reduzir essa pessoa a funções muito de só o que dá para fazer. Não, o orçamento é sempre o menor, a salinha sua é a menorzinha, vai ter uma pessoa só para trabalhar com você. E a gente sabe que tem que estar nas prioridades de gestão, né? Pensando nesse investimento. E, principalmente, acho que esse olhar de parte de investimento também, mas de transversalidade dentro da gestão. Então, o ESG tem que estar hoje atuando dentro de todos os setores, né? Então, tem o recursos humanos, tem que estar lá dentro, né? Tem o setor de jurídico também tem que estar, tem o setor de processos sociais também, gestão ambiental, né? Processo produtivo. Então, todos esses setores têm que trabalhar. A gente fala isso dentro do setor público também, né? Uhum. De que a gestão ambiental, a própria educação ambiental, ela não pode ser só da Secretaria de Meio Ambiente, ela tem que ser intersetorial também, né? Então, eu acho que essas coisas contribuem bastante para que não se caia nessa armadilha, né? De tratar muitas vezes o ESG, coisa como apenas um cargo a mais que vai estar ali para cumprir uma função burocrática e boa, né? Eu acho que o desafio, pelo menos, não sei, né? As pessoas acabarem tratando aquilo como custo e não como investimento. Com certeza. Eu vejo isso na ISO também, né? Tem quantas e quantas empresas não visitei que estão lá, né? Que tem a certificação ISO 9000 ou no ambiental a ISO 14000. E aí eu falo, não, tá bom, mas e aí, como é que estão os processos? Não, a gente tem a certificação, mas e os processos? Quais são os preceitos? O sistema de gestão da qualidade? O sistema de gestão ambiental? O que você faz para uma situação de risco? Como você trata isso? Não estão nem aí, né? É um coitado lá, às vezes, que está quase que de maneira quixotesca tentando lutar. Como o empresário que nos assiste, o empreendedor, o gerente da planta, pode enxergar assim, o retorno desse investimento? Eu acho que principalmente observando, claro, as relações de mercado, né, que vai ter as empresas que hoje estão diretamente na ponta, né, do protagonismo do ESG, da gestão ambiental, elas têm relevância. A gente vê os estudos de casos, vê a transformação, muitas vezes, de empresas que eram consideradas plantadoras de árvores de uma espécie só em alguns lugares, hoje tem-se a atuação com restauração florestal em biomas degradados, né? Então, esse protagonismo cria uma outra cultura. E, para além disso, eu acho que é uma própria relação com o lugar que está inserido, né? Qual que é a imagem que o empresário que tem ali quer ter com a cidade que está ali, né? Quer ser o Sr. Burns dos Simpsons, né? Ou, né, quer ter um outro olhar, né? Eu acho que esse é um caminho que é interessante, né? O Sr. Burns é bem caricato, né? Dessa lógica, mas é um pouco disso mesmo, assim. Eu acho que traz essa necessidade de mudança de cultura mesmo, né? É engraçado isso. Nós estivemos, Murilo e eu estivemos na China em dezembro. Nunca havia viajado para a China, fomos para a China. Lá eu vi um fenômeno interessante, que é justamente eles estão muito empenhados. Primeiro tem que fazer como é que chama? Fazer as devidas congratulações à China, porque eles estão empenhados na questão ambiental, porque eles querem mudar, enfim. Mas ao acessar lá nos lugares, né, Pequim, Xangai e as outras cidades, a gente olhou pela primeira vez o que é uma poluição pesada, né? Na minha cabeça, eu lembrava muito da questão de poluição quando eu ia para a praia, quando era criança, passávamos por São Paulo. Antes até passava por São Paulo, um dia de baixa umidade e tal, o cheiro do Rio Tietê ou do Rio Pinheiros fervendo, né? Aquele mau odor, cheiro de ovo podre. Aí descíamos, passávamos por Cubatão, a famosa chuva ácida. Que tinha lá, né? Era horrível, Cubatão era horrível e melhorou muito, né?
E a hora que a gente olhava ali em Pequim, por exemplo, a gente olhava lá a qualidade do ar, batia fundo de escala de poluente. Caramba. Tava lá como a capital no mundo mais poluída. E é uma coisa que a gente olha aqui em Campinas, tá lá 130 qualidades, 80, fala, meu Deus, que ar horrível, porque tá com muita poeira, é inverno, olha só a inversão térmica. E a hora que a gente foi lá, que chegou a 400, sei lá, 400, a fundo de escala, o último ponto lá, a gente não conseguia dormir, a gente ficava quase narcoléptico, a gente sentava no carro e dormia, de problema do ar, tá muito ruim. E a gente vê, puxa, é isso que vocês querem? A China tá tentando voltar, né? Tem muita questão de desligar. Transição energética também, né? Porque lá quase a cidade a gente passava tinha, no meio da cidade, uma indústria de carvão, uma termoelétrica de carvão, coal plant, né? Tipo, cara, é isso? É Simpsons isso, total. E a gente tem alguns ensaios negativos no Brasil nesse sentido, né? Ao invés da gente diversificar a matriz energética, a gente tem projetos de termoelétrica, que aí vem o cara e fala, não, mas é porque um dia se a hidrelétrica der ruim e tal, eu falo, então, mas não pode ser só a hidrelétrica também, né? Tem que diversificar, né? A China tem feito esse esforço, né? Mas realmente é um desafio, porque é um país hiperpopuloso, né? Com mega cidades, né? E com todos esses desafios, e como a gente não é a favor de nenhum projeto eugenista, obviamente, né? Nós vamos ter que criar caminhos para pensar em gestão ambiental para 10, 20, 30 milhões de pessoas e principalmente descentralizando essas saídas, né? Agora, poluição atmosférica é uma coisa que a gente vai ter que resolver, não dá, né? Pelo amor de Deus, a gente olha ainda a gente às vezes fica preocupado aqui no Brasil e tal, óbvio, mas é o que você falou, nossa matriz energética, a matriz de energia elétrica, assim, é 80% verde, né? Você tem a questão dos 10% eólica solar que está subindo, não sei se o número é esse, e o 70% e 20% do outro só. E ainda aqui a gente usa gás natural, a maioria das termos, né? Sim. São poucas térmicas a carvão, nem sei se existe aqui. Talvez uma coisa na Santa Catarina, enfim, não sei. Mas tem esse... E 58% da matriz energética total que está para tentar mudar e melhorar, aumentar. Exatamente. Isso. É a meta do Brasil no protocolo, no acordo de Kyoto lá, ou não? Eu acho que sim. Não lembro. Acordo de Paris. Acordo de Paris. O protocolo de Kyoto é outra coisa. É de emissões, né? Mas assim, isso é super importante, porque a gente fala, pelo amor de Deus, que bom é ver o sol. Não, precisa. Que bom é ver o céu. Lá não vê. Eu espero que eles consigam, né, reduzir, porque é um desafio, mas tem que ter um investimento, né? E tem que mudar essa lógica. E aquela história, né? Vamos pensar nas transições energéticas. O carro elétrico, muito legal, importante. Mas ainda está caro, então tem que pensar como popularizar. Mas além do carro elétrico e o transporte público melhorado, né? A gente está aqui em Campinas, né? Um desafio de deslocamento de um ponto para o outro da cidade é enorme, né? Então, quais são os caminhos, né, de uma cidade tão, né, uma metrópole, né, regional, né, do interior de São Paulo, para lidar com a questão do deslocamento das pessoas, né? Todo mundo com carro individual, né? Tinha um professor, o Sandro Tonso, da Unicamp, que trabalhava com educação ambiental, que eu lembro que ele comentava que cada ano que passava eles faziam mais uma faixa na marginal da Dom Pedro aqui, né? E aí não resolve, né? Porque a quantidade de carros continua aumentando. Então a gente precisa ter estratégia. Isso não é, ninguém vai demonizar a pessoa ter um carro, conquistar, né? O trabalhador conquistar, ter um carro para poder viajar, sair, se deslocar. Mas tem que ter alternativas, né? E aí os veículos elétricos, né? A lógica da mobilidade. Então, tudo isso, né, dialogado, começa a trazer caminhos. Imagino que existam iniciativas assim na China, na Índia, em países, né, maiores, né, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda nós não estamos num cenário confortável com isso. Né? Pelo contrário, a realidade da emergência climática é bem séria. Ainda né? mais com o Trump ainda, né? Então, aí do outro lado... Ctrl-Z no Biden, e esse acho que é um dos desafios que eu tenho visto, que ele tem a figura maior lá nos Estados Unidos, mas é uma coisa que internacionaliza, né? Que é o obscurantismo ambiental que a gente passou nas últimas décadas, né? Pelo menos nos últimos anos, no qual o conceito de uma pessoa que atua para pensar questões da natureza voltou a ser visto como inimigo do progresso, algumas coisas que são bastante obsoletas, assim, mas ainda reverberam, né? São coisas anedóticas que são interessantes, né? Quando eu era criança, tinha muita questão da descoberta que o CFC alimentava o buraco na camada de ozônio, né? Então,
aerosol que você pegava, não tem CFC, não tem. Depois o fluido refrigerante R32, R22, acho, esqueci, eu tô tirando 0 na prova. Também não... causava problema nos ar-condicionados, acho que era 22. Era mais barato, mas causava. Mas tinha o outro lá, Depois foram as lâmpadas de mercúrio. De mercúrio. Também não faz muito sentido hoje em dia com o LED, né? Amianto também, que gerou câncer, né? Na questão de telha, gerou câncer. Caminhão de pessoas trabalhavam na indústria de amianto. Mas vai ter que fibrocimento, é mais caro. Ok, beleza, mas não podemos causar câncer em todo mundo. Não, né? Tem que pensar. Aliás, a gente tem tantas alternativas. Eu lembro de ter conhecido uma empresa que era uma empresa de início, familiar, né, de pessoas que era de blocos ecológicos. Então, com resíduo de construção, com material prensado, eles faziam aquelas telhas que antes eram de amianto e agora são de material reutilizado, tem conforto térmico. Então, para a arquitetura sustentável, traz um olhar diferente. Então, eu acho que o grande lance é a gente conseguir ter uma estrutura para catalisar essas e conectar, né, essas experiências. Né? Tem muita gente fazendo coisa interessante, só que está sempre no pontual. Né? Então, como que a gente cria isso como uma rede, né? Uma rede de iniciativas, eu acho que vai ser a saída. Não, concordo. Tem algumas iniciativas no Brasil, né? O Banco de Tecnologias Sociais, né? Tem algumas coisas que funcionam, mas ainda não tem a comunicação. Se a gente sair perguntando nas ruas, boa parte das pessoas talvez não conheça. É isso. E não tem orçamento, então precisa ter. Aí, com dinheiro na mão, as coisas acontecem. Eu concordo, né? Voltando para a nossa realidade, né, mais tradicional. Uma indústria de papel, por exemplo, que é uma indústria pesada. Ela precisa existir, mas consome água, energia, território. Como a gente consegue equilibrar isso? É possível ter uma indústria pesada, verdadeiramente sustentável? Eu acho que sim. A grande questão está primeiro identificar qual que é a externalidade, né? O resíduo gerado. E vamos pensar no conceito de resíduo. Né? Quanto que tem que se extrair? As próprias indústrias de papel e celulose hoje têm feito muita coisa. Né? Se preocupam demais, né? Se preocupam, porque tem o resíduo efluente pode contaminar um rio, pode ter um sério... Né? O corte das árvores, né? E por muito tempo não eram florestas plantadas, espaços eram uma extração, né, in natura, né? Também já não é uma realidade. A restauração florestal, então eu acho que essas políticas conjuntas podem funcionar bem, né? E obviamente acho que uma lógica de atender às demandas do mercado também, né? Então eu acho que hoje tem um caminho possível, né? O próprio mercado internacional hoje requer medidas de redução, né, dessas, tanto de efluentes, externalidades em geral, mas do conceito de processo produtivo como um todo. Né? Então, não dá para maquiar tanto. Né? Tem que ter sim. Eu acho que tem sido, mas não só é possível, como precisa ser, porque para ter uma atuação precisa atender regramento. Mais uma vez, a gente tem as políticas no Brasil, né? Muito boas na redação, né? Ótimo. Ter os instrumentos para fazer acontecer. Mas uma coisa interessante, né? Acho que tem uma oportunidade que a gente tem aqui discutindo. Tem um erro muito grande onde as pessoas acham que a parte ambiental concorre com os empregos. Então, imagina assim, tenho lá na minha cidade, eu tenho no meu estado, no estado de São Paulo tem a CETESB, que faz um trabalho super importante e super restritivo. A CETESB pega em cima, fiscaliza, enfim. Sim. E aí eu falo, puxa, mas isso aí eu vou fazer agora, como é que é pra gente não entrar em polêmica? A autodeclaração ambiental do meu empreendimento. Tá. Que é a medida nova, né, do licenciamento. Exatamente. Então, para licenciar, eu vou fazer minha autodeclaração. Porque isso tá travando, é roda preta, né? Maravilha. Então, como a gente consegue chegar nessas pessoas e conscientizar o próprio poder público, o próprio prefeito, o deputado, enfim, para que a importância de que tem uma indústria para ser criada. Acho que até o Jorge Caldeira escreveu um livro, né, como é que é, Brasil, o Paraíso Recuperável, alguma coisa assim. E ele fala exatamente isso, dessa questão. Como é que a gente... Por que a gente não aproveita essa indústria que vai ser criada e vai criar, quase que com uma revolução da IA, vai ser a indústria ambiental, para ser pioneiro e para incluir as pessoas, para treinar, porque não tem mais jeito. Não dá pra gente continuar desmatando, queimando árvore, queimando floresta e
beleza, let's drill, baby, let's drill. Tem que mudar, então, como conscientizar que, peraí, não é, as duas coisas não agem em oposição, em confronto, mas eu posso tentar olhar aqui, se eu começar a mexer na parte ambiental, eu vou gerar muito emprego. Não, eu acho que tem um caminho necessário mesmo. Eu fiquei lembrando, enquanto você comentava, do professor Carlos Nobre, quando ele fala sobre a bioeconomia lá dos povos amazônicos, lá, porque tem uma questão do garimpo, da extração de madeira ilegal, tudo mais. Droga. E aí vai de tudo, né? Porque a contravenção ela não tem limites, né? E aí você pensa na possibilidade do trabalho das frutas da floresta, ou então das comunidades da Bahia que trabalham com a extração do cacau, que antes vendiam a um preço muito baixo, né, para o mercado europeu, mercado do mundo todo, e eles beneficiavam lá e vendiam a preço de ouro. E hoje em dia, esse beneficiamento, essa infraestrutura está sendo construída com as comunidades, né? Então, eu acho que o caminho é por aí, é trazer uma nova ideia sobre trabalho, né? Essa visão extrativista, no sentido negativo do conceito, não só né, do extrativismo, né, de uma lógica só de retirar por retirar, ele já está bastante ultrapassado, porque a capacidade de suporte do planeta já mostrou que não está equacionando. Né? Então não adianta querer bater o pé, não quero aceitar, porque cada vez que vem uma chuva daquela braba, como a gente teve nas últimas semanas no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, vem os impactos, pessoas morrem, é sério pra caramba. Então precisa ter, né, um olhar, precisa se atualizar sobre isso. E eu acho que o caminho, né, pensando, tem o puxão de orelha necessário, mas tem também, né, a lógica de trazer o exemplo de quem constrói modelo de sustentabilidade. Tem muitas cidades hoje que estão com ótimas medidas, tanto de a construção de um sistema de gestão ambiental, quanto de coisas de arquitetura urbana, de urbanismo sustentável na relação. A pessoa sai de casa para se deslocar ao trabalho, o transporte público funciona, tem ar-condicionado, e um ar-condicionado ecológico, de preferência, né? Tem movido a energia solar, elétrico e tudo mais. Então, tudo isso eu acho que são as saídas que vão ter que ter. E, obviamente, né, na minha visão, acho que o bom gestor público conectado com a sustentabilidade, ele é um gestor público democrático, ele trabalha com as comunidades. Não adianta também querer inventar tudo de cima do gabinete lá, porque não conhece as realidades. Então, o diálogo, a escuta, o planejamento participativo, o orçamento participativo voltado à prática de sustentabilidade, tem vários mecanismos possíveis, né? E acho que é ser reconhecido, né? Que legado que a pessoa quer deixar? Ela quer ser só mais um prefeito, prefeita, passou por ali, atendeu alguns interesses econômicos para desenvolver o município, ou quer ser conhecido como uma pessoa que fez uma virada de chave no momento que a gente mais precisava, né? Eu acho que e ainda com a mudança que está acontecendo com a reforma tributária, da questão de o bolo ser distribuído onde moram mais pessoas, onde a cidade que vai ter mais, a cidade que tem mais pessoas lá, que consomem mais, com maior poder aquisitivo, ambientalmente você vai ter que pensar, né? Não é só, constrói rua de 15 faixas e beleza, todo mundo tem seu carro. Não, peraí, como é que a gente pode estruturar isso para trabalhar melhor com isso? Uma coisa que a gente vai para a Europa, a gente vê muito isso. O last mile, só vai andar no last mile. Você pega o metrô, pega o trem, pega o ônibus, que seja, chega no lugar, você vai andar lá mais 100 metros e chega no seu destino final. No Brasil, não. Os Estados Unidos também é difícil, mas menos até um pouco. Mas você vai pegar seu carro e vai com seu carro. E vai chegar em São Paulo, é aquele caos, né? Não tem como. Não, tem fazer. E aí é tudo. É o transporte, a demora, é estacionamento caro, não tem vaga. Então, é feito para não dar certo. Né? Eu acho que o grande lance é esse. E ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, né? Uma outra lógica que a gente parece impossível hoje no Brasil, descanalizar rios. Toda cidade tem aquele ponto de alagamento que a gente conhece, que você conhece, que é clássico, muitas vezes é um rio que está passando ali embaixo, porque é uma parte baixa da cidade. Né? Onde eu moro tem uma avenida clássica, choveu, não passe ali, porque vai encher de água, vai arrastar os carros e tudo mais. Então, eu acho que esse é um ponto, repensar as cidades, né? O pessoal fala de cidade esponja hoje em dia, criar espaço para que a água possa ser absorvida, plantando árvores. Então, tem muito mecanismo interessante, tinha que estar nos planos de governo
quando a gente tem disputas eleitorais, né? Mas normalmente pouco ainda tá bastante distante, né? Mas e a gente tem exemplos que mostram o quão a tecnologia nessa área ajuda. O agronegócio brasileiro é o mais produtivo. E o que menos usa o solo para produzir a quantidade que tem. Se preocupa com um monte de coisa. Acho que a grande indústria, a grande agroindústria não é destruidora, não é polidora, não é nada, é tecnologia. E aí, a hora que você vai pra conversa de botequim, as pessoas, não, isso aqui tem que fazer. Não, gente, não tem, não vou ter acesso ao mercado se eu fizer isso. A indústria de mineração é a mesma coisa. Tem indústria de mineração que destrói tudo com salgema lá, que dá problema, cai a cidade? Tem, mas também tem muitos exemplos muito bons. Com minérioduto, com barragem, com reflorestamento, com um monte de coisa assim que é super importante. Não, o que eu tenho visto muito é uma necessidade da gente conseguir operacionalizar. Eu acho que os maus exemplos a gente precisa realmente responsabilizar, obviamente, e tratar como algo a não acontecer, né? Infelizmente a gente vê sempre de novo alguns casos, né? Mineração mais frequentes, né? Tem os desafios em áreas de queimadas, em algumas coisas quando a gente fala de monoculturas e tal, mas isso tem que ser trabalhado dentro do espectro. A economia da agricultura, ela é uma economia real, da mineração também. Ela funciona para os municípios onde ela está inserida, né? Ela tem uma... Então, como que você trabalha para que ela não seja um agente de poluição? Tem que ter uma gestão responsável. O Estado fiscaliza, né? Nem sempre fiscaliza como precisa, né? Muitas vezes tem interesses que acontecem, mas eu acho que a prática, principalmente das pessoas, né, que estão atuando dentro dessas instituições, tem que ser valorizadas, porque ali eu sei que tem boas iniciativas, né? Com certeza o setor de sustentabilidade de todas as empresas, ou boa parte das que atuam hoje dentro do setor produtivo maior no Brasil, elas têm tem pessoas que querem construir projetos corretos, né? Projetos interessantes. Sem dúvida. Então valorizar essas pessoas que estão com essa proposta, né? Falando um pouco em problemas, mineração, esse tipo de coisa, Brumadinho e Mariana, né? Alguns anos atrás foram devastadores esses episódios que aconteceram. E aí a pergunta foram falhas técnicas, falhas éticas, falhas, sei lá, aleatórias? O que você... eu acho que o grande desafio é ver o que foi feito no relatório de investigação, né? Esse é o que traz a informação sempre oficial. Mas, por outro lado, a gente sabe que tiveram falhas técnicas, né? E, obviamente, que isso tem uma falha ética. O que eu vejo hoje é que eu acho que o setor produtivo ele tem que operar dentro de duas coisas que são importantes. A primeira, as demandas da sociedade. Então, né, a mineração tem relevância para a sociedade? Obviamente, né? Boa parte de tudo que a gente constrói na sociedade está relacionado com o setor de mineração e tudo mais, seja qual for o minério que seja extraído. Ao mesmo tempo, qual que é a capacidade de suporte do lugar, né? Como que é construída a relação com as comunidades, né? Porque a relação com as comunidades do entorno, né, nunca foi muito boa, nem antes mesmo do... Então, eu acho que tem um processo histórico que acabou colidindo naquilo, né? Que aí foi uma tragédia, né? Muitas pessoas morreram, perderam tudo, né? E nem sei, até hoje se conseguiu reparar os danos no próprio Rio Doce, alguma coisa. Então são danos permanentes, tem que ter uma proatividade para que isso não aconteça, né? Então eu acho que e ficou aquele embate na época, né? Porque os trabalhadores das empresas não queriam, né? Não, vou perder meu emprego, né? Se fechar aqui, se lacrar a empresa, e como é que nós vamos lidar também com essas pessoas? Então eu acho que não é necessariamente cancelar a ação da mineração, mas sim criar um mecanismo sincero, real, de gestão ambiental, que olhe para essas questões, né? O quanto produz, né? O quanto extrai, qual que é o estudo técnico daquilo, respeitar, não tentar dar um jeito de burlar para fazer mais ou menos, atuar dentro da ética. Acho que o termo melhor é esse, atuar dentro da ética do que é responsável para o lugar, né? Com certeza. O que você acha que falhou primeiro nesse caso? O sistema ou as pessoas? É uma boa pergunta. As duas coisas se retroalimentam. Eu acho que a boa parte das pessoas foram movidas por um sistema também, né? Embora a tomada de decisão ali são de quem estava operando, né? De deixar ou não, de tomar uma medida de remediação ou de prevenção, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que tinha uma lógica, né? Se existisse uma cultura melhor
mais apropriada às questões de uma real sustentabilidade, talvez algumas medidas não fossem pensadas, não deixasse, né? Ah, mas isso vai impactar economicamente. Vai, mas se não impactar economicamente agora, vai estourar e vai ceifar a vida de pessoas. Então, o que é mais importante? Né? Eu lembro quando eu vejo esse tipo de coisa, muito da questão do acidente aéreo, né? Porque tem o CENIPA que investiga e previne acidentes aéreos e a investigação deles é muito nesse sentido, né? Eu não vou culpar ninguém, eu não vou mandar prender ninguém, minha investigação é técnica. Vamos tentar olhar quais foram os fatores contribuintes desse acidente aéreo para que ele não volte a acontecer. Eu fiz minha ênfase quando fiz engenharia mecânica e podia fazer ênfase, algumas matérias no quarto e no quinto ano, e eu fiz na área de petróleo. E eu tinha um professor, o saudoso Oswaldo Trevisan, que foi diretor da ANP e tal, e ele comentava isso, falou assim, para dar um problema, acho que na época era P-36, que estava em voga, que tinha afundado lá, dado problema na plataforma. Ele falou, para dar um problema desse, a gente usa aquela filosofia igual dos aviões. Não foi uma coisa só. Tem redundância em trocentos tipos de sistemas aqui. Então é a atitude de alguém, é o sistema que aconteceu, é o problema do solo, um monte de coisa que trabalhou junto e se alinhou para aquilo acontecer. Porque é muito difícil cair um avião, é muito difícil dar um problema na plataforma, numa exploração de minério. Porque tem muita regra e muito conhecimento para travar esse equipamento, enfim. Uhum. E o que acaba acontecendo é o que você falou, né? Falou, puxa, e começa, não, nosso resultado não está de acordo com o que os acionistas falaram. Então vamos. Mas tem ali que tem, puxa, mas isso aqui também deu 2 ou 3 alarmes falsos no ano passado, no ano retrasado, que a gente arrumou a outra e não aconteceu nada. Tem 10 relatórios aqui, 8 falam que está com problema, 2 falam que não. Vamos nos 2 que falam que não. Tem essa coisa, né? O Brasil, não sei se o Brasil, o mundo gosta de fazer isso. Né? O ser humano acaba jogando, né? Porque muitas vezes, e a pessoa que toma a decisão, às vezes está sob pressão mesmo do próprio sistema, né? É o bônus dele, né? É o bônus, né? Só que, ou não pensa que vai acontecer, que a coisa vai realmente, né, resultar no que resultou, né? Como você falou, não é todo dia que acontece isso, né? Só que quando acontece é algo muito sério. Tragédia. É exatamente como a queda de um avião, né? Causa um impacto enorme, tira a vida das pessoas. Então tem que ter um aprendizado, né, concreto com isso. E se a gente fizesse um recall hoje, talvez, fazendo uma pesquisa com a população, você acha que nós aprendemos a importância disso como sociedade ou ainda algumas pessoas dificilmente vão lembrar? Da caso, tragédia. Da tragédia. Eu Mariana, acho que uma parte do discurso comum, o assunto esfria, né? Isso daí é comum em qualquer situação, né? Mas eu acho que as pessoas lembram. Talvez mais ainda as pessoas que são do território. Talvez o povo mineiro sem dúvida tem essa dor mais latente ainda. Mas eu acho que o que fica mais refém, né? O que o povo fica mais refém, o sentimento que passa, é da gente não conseguir pensar que pode ser diferente. Eu acho que esse é o lance. Se empresas estão fazendo algo diferente, tem que publicizar. Falou, aqui a gente está fazendo uma mineração que de fato tem sustentabilidade, que está prevenindo todo tipo de ação, que não está criando mal-estar com as comunidades no entorno, né, que está pensando em cada detalhe que é uma externalidade para solucionar. Mas isso demanda tempo, vai dinheiro. Vai dinheiro, mas a gente vive nesse mundo hoje em dia. Né? Vive nesse mundo que certos acordos são, né, do mesmo jeito que é um acordo, a gente não poder agredir alguém na rua, ou deveria ser, mas as pessoas desrespeitam. Mas o acordo é a gente criar uma cultura de paz, e isso também está inserido. Né? Não, muito bom ponto. Falando um pouco agora de cidades industriais, né, desenvolvimento ou dependência, tem muitas aqui, Paulínia é um exemplo do lado, enfim. Como as cidades industriais moldam o entorno social? Eu acho que, primeiro, nas relações de trabalho, né? Você tem um perfil das pessoas bastante vinculadas ao setor metalúrgico, à indústria e tudo mais, né? Cria-se talvez uma realidade urbana, né? Eu lembrei bastante da relação que Piracicaba e Campinas têm, né? Que nós estamos 2 municípios conversando aqui próximo, né? Eu sou de Piracicaba, estou em Campinas hoje participando aqui com vocês. Que o desenvolvimento se deu de formas diferentes. Hoje Campinas é uma metrópole muito grande, porque o setor da indústria, né, trouxe um emprego, atraiu outras pessoas, e Piracicaba se tornou uma cidade mais voltada ao agro, à produção
principalmente da monocultura da cana-de-açúcar e outros tipos de culturas, com indústrias também, mas não é a parte maior do território. Então, acho que influencia nas culturas, né? E, ao mesmo tempo, influencia nos desafios também das questões da própria gestão ambiental, né? A gestão ambiental do município hiperindustrial, ela tem a particularidade dela, então ela vai ter os desafios com emissões, tudo mais, tal, né? Diferente de um município talvez menos industrializado, que vai ter uma realidade mais voltada a controle de lançamento de agrotóxicos e outros, né, insumos que podem contaminar corpos d'água. Então são dilemas diferentes, mas eles têm pontos em comuns também, né? Que eu vejo bastante dessa parte das cidades industriais, acho que traz um pouco dessa cultura característica, né, que vem com a... Vira e mexe, foi recentemente, no mês passado, não sei, ano retrasado, eu vi uma notícia sobre mortandade de camarões de água doce no Rio Piracicaba. Teve também, e teve a mortandade de peixes também, que foi por causa da usina lá, que foi um bom exemplo, aliás, um mau exemplo, no sentido de bom da gente trazer para o debate, mas um péssimo exemplo de... descontrole do processo. De não controle do processo, de achar que não precisa, né? Ou ainda se discute se foi propositalmente ou não, tal, mas gerou, né? E veio por um afluente, então mostrando a gente fala tanto de bacia hidrográfica, tal, a professora fala isso na sala de aula, muitas vezes a pessoa não entende de onde que um rio conecta o outro. A hora que acontece um negócio desse é que dá para ver, né? Veio por um afluente, levou o impacto até a região do Tanquã, lá em Piracicaba, que dá quase 60 quilômetros de distância entre o centro até lá, por rodovias, né? Então é uma distância enorme, na ponta do município, né? E causou um problema enorme. Então tem foi um desafio, né? Tem sido ainda, principalmente na questão de responsabilização. Recorre, não recorre, aí fechou, aí agora foi cassada a licença de operação. Então eu lembro quando a gente estava na graduação, tinha uma disciplina que era, acho que era Sistema Fluidotérmico 2, alguma coisa assim, que a gente tinha que simular uma planta termoelétrica. Como engenheiro mecânico, você tem que saber. Daí tinha lá o simulador e tal. E uma condição que a gente sempre acompanhava, né? O professor sempre falava, a temperatura da água não pode ir usada por resfriamento, né? Que você, basicamente, pega jusante, manda montante, coleta água, bombeia, esfria sua torre de resfriamento com a água do rio, manda a água embora e dane-se. Só que você não pode ser 2 graus de diferença, porque senão você vai reduzir o oxigênio na água, daí você vai matar todos os peixes, a temperatura da água, a quantidade de água que você vai usar, a vazão volumétrica, a vazão mássica de água ali é muito grande. Então, quando eu vejo a mortandade de peixe, é o tradicional, né? O cara mandou ver ali, esqueceu de fazer o controle da temperatura da água, não, vai, dá o... rápido e acaba acontecendo. E acho que teve ainda a carga orgânica, tinha alguma coisa que veio junto ali que foi devastador. Foi um crime ambiental, né? Isso aí foi comprovado por relatório da CETESB e tudo mais. E eu acho que é isso. Não que a gente deva normalizar, mas assim, o que pode ser feito para que isso nunca mais aconteça, né? O sentimento que eu tive particular foi, eu não acredito que em 2025 eu com mais de 15 anos de formação, atuando no município aqui com gestão ambiental, tentando fazer as coisas, eu estou vendo isso acontecer de novo. Isso me parecia coisa dos anos 60, 70, quando ainda se começava a falar, mas ainda recorre. É como você falou, foi um caso, isso não acontece todo dia, embora o Rio Piracicaba ainda esteja muito poluído, como o Rio Atibaia, aqui que eu estou atuando com um projeto agora bem bacana, né, que forma o Rio Piracicaba depois. Então tem ainda um desafio pela questão das políticas urbanas, de gerenciamento do esgotamento, da poluição dos corpos hídricos, né? Mas, ao mesmo tempo, já tem outros mecanismos melhores. A gente tem investimento em saneamento e tal, que deveria estar levando para um outro caminho, né? Não para o... E até porque, a cada vez mais, pelo menos que eu vi nos relatórios da Sabesp, essa questão de integrar cada vez mais as bacias para poder equilibrar o suprimento de água das cidades, né? Uhum. Então, vou interligar a bacia Billings com a bacia represa. Cada vez vai estar mais integrado o sistema de água. Claro. E aí você tem cada vez mais um risco de um cara fez uma besteira a 60 km de distância, chega na cidade, né? E como é que você vai captar? E é uma coisa muito séria, né? Eu visitei uma vez uma estação de tratamento de água e o operador brincou, né? Fez uma brincadeira com a gente, vocês acham que um médico é importante? Todo mundo, com certeza, né? Um médico e tal. E realmente. E ele falou, e um tratador de água, né? E se eu despejar
acidentalmente algum poluente, alguma coisa muito tóxica para a saúde humana. Quantas pessoas vão ser impactadas dentro do município, que nem Clara Limeira, né? Com tanta... E aí, puxa, realmente, então tem todo um cuidado, seja no que chega na torneira, mas também do que sai da torneira e vai para os lugares, né? E tem tido umas iniciativas interessantes nessa questão de disponibilidade hídrica também. Hoje se fala bastante de barragens, né? Tudo bem, é um mecanismo, né? É uma estratégia, pequenas barragens que são feitas, tal, mas e a recuperação das nascentes, das matas ciliares, né? Que vão contribuir com a recuperação da qualidade das águas, a disponibilidade. São Paulo hoje carece de uma megalópole, né? Enorme, mais de 10 milhões de habitantes, acho que na região metropolitana como um todo, ou até mais, não me recordo agora, mas assim, quantos rios ali estão aptos para captação? Né? Está tendo um processo para despoluição do Pinheiros, tem sido feito uma iniciativa, precisa intensificar, porque senão é isso, dentro do município que a gente está, quantos rios passam, quantos poderiam ser feita a captação, né? Descentralizada, para não ficar necessitar fazer outras obras que vão causar impacto, barragens e tal. Então tem soluções possíveis, né? Não, sem dúvida. Eu acho que, sei lá, eu sou de Rio Claro, eu vejo o desafio que é Rio Claro também, né? Tá na bacia do Piracicaba, que vai captar do Corumbataí, vai ter que fazer uma outra estação de água, aí ETA 2 não dá mais conta. E aí, como é que vai fazer? Mas, meu Deus, vai investir. Gente, tem que fazer, tem que cobrar. E a captação de água de Piracicaba é do Corumbataí, mais de 90%, aí, porque o Rio Piracicaba também... Não dá mais. Então, é isso, né? Eu falei de São Paulo, mas o exemplo está em toda a cidade do interior. Então, eu acho que é uma realidade, né? Que tem que ter isso voltado para a gestão pública, mas está diretamente relacionado com a gestão privada. Com a vida. Com a vida, né? Com Era que para a água de vir na nossa casa, a gente fala, cadê e agora? E gera um caos, né? E gera um caos, exatamente. Uma coisa que perguntaram pra gente, você deve saber bastante, do modelo 4Rs. Risco, responsabilidade, reparação e reputação. O que é isso? Como isso ajuda os gestores industriais, assim? Eu acho que o grande lance é você conhecer o sistema produtivo, né? Pensando nessa junção de todos, né? Conhecer o sistema produtivo, saber as externalidades, pensar, né, o que pode ser feito, quais são os riscos que pode causar em termos e tal, e principalmente construir essas estratégias para poder reportar, né, para fazer uma comunicação. Então, eu acho que olhando para esses 4 R's, você consegue começar a destrinchar melhor um projeto de sustentabilidade para a instituição, que vai passar pelos diagnósticos, vai passar pela construção das políticas, dos programas, né, do diálogo com os atores, stakeholders, né, quem está envolvido, e principalmente construção dos registros. Né? Então, imagina um trabalho feito de décadas dentro de uma instituição voltada à sustentabilidade local e ninguém registrou nada. É um trabalho perdido, né? Tem que reportar. Então, não no sentido de fazer só um marketing da instituição. Claro que tem que ter propaganda quando tem coisa boa para comunicar. Não tem dúvida disso. Mas principalmente para valorizar experiências, né? Então, acho que os bons relatórios... Então, esse conceito, essa ideia toda, né? Pensando nesses 4 R's, ajudam a gente a começar a destrinchar uma proposta de gestão mais ampla, né? Mais conectada dentro das instituições, né? Principalmente quando fala de ESG, né? Ótimo. Um ponto que nos mandaram aqui interessante é a questão do greenwashing. O que é o tal greenwashing? Lavar a reputação? Falar, na minha cidade a gente chama de paia, né? De contar umas paias. Uma paia, né? Uma coisa meio voltada para... É quando a gente tenta dourar uma pílula que na verdade não é. Né? Então, um sistema de gestão ambiental que você pensa milhares de coisas bonitas como ideias, está muito bem, mas precisa ser execuível, né? Precisa ser realista, não adianta... E eu penso até que muitas vezes pode ser frustração de quem realmente construiu, porque essa pessoa realmente quer fazer aquilo e depois chega no outro setor, tesoura, né? Não funciona mais, e aí depois a pessoa em si coloca, ou então até tem o outro lado do greenwash, que daí é o deliberado, né? Que é quando a empresa quer construir uma narrativa que não existe, né? Não, aqui nós não temos impacto nenhum. Tem, opa! E todas as multas que vocês estão levando do órgão fiscalizador, do Ministério Público, isso não quer dizer que a gente vai demonizar, né? Mas assim, o que você vai fazer para recuperar isso? Antes de
pensar em fazer propaganda verde ou surfar na onda, colar na iniciativa, muitas vezes, das comunidades para querer limpar a barra, como você falou, né? Vamos recuperar aquilo que é o problema real, né? Vamos melhorar esse sistema de gestão ambiental, de recuperação. Então, eu acho que essa ética, essa coerência dentro dos processos é o que precisa ter, né? Aí para escapar dessas armadilhas de fato. Tem muita coisa de complicada ainda, né? Que você falou, em 2026 nós estamos falando de pouca regulamentação em crédito de carbono, e daí você fica sabendo que a conta é feita tudo de qualquer jeito em alguns, o cara bota uma árvore, ela considera que a árvore tem tanto de tronco, não tem porcaria nenhuma, vai lá, já plantamos aqui uma floresta no Pará, e você vai ver, a área tá invadida, não tem mais floresta lá. Enfim. Ou é só pinos, né? É só pinos, estão reflorestando pinos e eucalipto, aqui estão... Então, e é isso que eu falo sobre a gestão, a construção participativa. Se essas empresas, que muitas vezes é até um passivo ambiental que a instituição está tentando resolver, dialogasse contratasse, né, de preferência, empresas, grupos, ONGs, pessoas que atuam de fato com restauração florestal, por exemplo, que foi o exemplo que a gente usou, para pensar um manejo sustentável real, para restaurar uma área, não caía nisso. Muitas vezes a pessoa fala, vamos restaurar com Mata Atlântica, né? Aí traz um monte de árvore da encosta ali da região da Baixada Santista ali para plantar aqui no interior. São espécies totalmente diferentes. Mas vai plantar, vai crescer, vai. Né? Mas e aí, se a gente recuperar de fato o ecossistema daqui, né? Então eu acho que esse olhar ligado, né, para a construção dessas medidas e essa descentralização da experiência, da sabedoria ajuda, né, a fugir um pouco disso, né? Sem dúvida. Tem muita gente boa, né, para poder contribuir com isso. Não, concordo. Estamos caminhando aqui para a fase final e a gente sempre pede para você e para o nosso convidado indicar um livro. Que livro você indica para o pessoal que quiser? Pode ser tanto desse ponto, como pode ser um livro de uma área que você está discutindo, sei lá. Legal, bacana. Então, eu acho que tem um livro que é bem interessante voltado para a construção um pensamento sobre sustentabilidade, uma lógica de alternativas, né, a uma sociedade mais sustentável, que é de um sociólogo mexicano chamado Henrique Leff, com E, né, não com H, como a gente escreve no Brasil. E Leff com 2 Fs no final. Depois, se tiver como colocar os créditos ali em algum lugar. O pessoal não vai esquecer, lembra uma cerveja belga muito gostosa. Então tá bom, é fácil, né? Daí tem um... Leff, gostei. E ele tem um livro chamado Saber Ambiental, que ele fala um pouco sobre essas alternativas de sistema, de possibilidades, de uma economia mais humana, construída. E eu acho que essas que podem ser tratadas como utopias, no sentido do caminho a percorrer, não no sentido da coisa que a gente nunca vai chegar, né, mas da caminhada. Mas eu acho que são possibilidade de materialização. Então, ali eu trabalho muito com essas ideias dele nas propostas de gestão, né, de construção, e acho que é uma boa indicação para quem não conhece ainda, vale conhecer a obra dele. É um cara muito bacana das pessoas que pensam uma sociedade mais sustentável. E uma dica de visita que você já deu é ir para o Horto de Tupi, é isso? Opa, se quiser, é um espaço. Eu acho que toda a área natural, né, para que a gente... aliás, a melhor área natural que a gente pode visitar é aquela que tem no nosso município, eu recomendo isso. Mas quando estiverem passando pelo município que eu estou hoje, Piracicaba, conheçam lá também, e principalmente por ver que existe uma comunidade, um povo que está querendo cuidar do espaço de natureza que tem. Eu acho que esse é o exemplo mais bacana que dá para trazer a experiência. Muito legal. Muito obrigado, Bruno. Espero que vocês tenham gostado também, a presença do Bruno nessa discussão. Tem qualquer dúvida, coloca lá nos nossos comentários. E claro, não esqueça de seguir a gente aí na rede. Estamos cada vez maior a nossa comunidade. Graças a vocês que nos assistem, os vídeos novos que vão sendo colocados. Muito obrigado e até a próxima.